15 profecias do Padre Pio. Entre todos os seus dons, Padre Pio tinha o dom da profecia. Padre Pio sabia a história da Igreja até o fim do mundo. Conheceu 7 papas, de Leão XIII a São João Paulo II. Também conhecia a história civil do planeta. Sabia perfeitamente em que consistia cada um dos segredos de Fátima. Primeira profecia. Predisse que o cardeal Giovanni Battista Montini se transformaria em Paulo VI. O cardeal Montini de Milão foi ver o Padre Pio e conhecê-lo, além de pedir sua bênção. Quando foi embora, disse para Galete: dize também a sua excelência que quando o Papa morrer, João 23, ele será o sucessor. Compreendestes? O Padre Pio também predisse que Karol Wojtyła se tornaria Papa. Segunda profecia. Padre Carmelo, que era superior do convento de San Giovanni Rotondo, contou: durante a Segunda Guerra Mundial, diariamente, falávamos das barulhentas vitórias militares da Alemanha em todas as frentes de batalha. Lembro que numa manhã, na sala do convento, eu estava lendo um jornal que trazia a notícia de que as tropas alemãs estavam indo em direção a Moscou, na Rússia. Era para mim uma notícia importante, pois tratava-se do final da guerra com a vitória da Alemanha. Saindo fora no corredor, encontrei o venerado Padre Pio e gritei: Padre, a guerra terminou. A Alemanha venceu. E o Padre Pio retrucou: quem lhe disse isso? Padre, o jornal disse. Então Padre Pio exclamou: a Alemanha venceu a guerra? A Alemanha dessa vez perderá a guerra, pior do que a outra vez. Não esqueça. Eu repeti: Padre, os alemães já estão próximos de Moscou, portanto... E Padre Pio acrescentou: lembra-te do que eu disse. Eu, Padre Carmelo, continuei: mas se a Alemanha perde a guerra, a Itália também a perderá. Então Padre Pio respondeu: já veremos se eles vão acabar a guerra juntos. Aquelas palavras eram completamente confusas, se levássemos em conta a aliança que na época existia entre Itália e Alemanha. Porém, no ano seguinte, tudo se concretizou. Ocorreu a separação entre Itália e Alemanha, como de fato o Padre Pio previu, assim como a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Terceira profecia. Antes de ser capuchinho, Frei Modestino Fucchi desejava pertencer aos beneditinos de Santa Francisca Romana, mas o Padre Pio o dissuadiu, advertindo-o de que naquele lugar aconteceria um grande problema. E de fato, o convento foi assaltado por ladrões que assassinaram o abade e o irmão leigo. Mais uma profecia. Por causa das grandes multidões que iam ver o Padre Pio, policiais foram nomeados pelo convento para protegê-lo. Certo dia, na sacristia, antes da celebração da Santa Missa, o Padre Pio se dirigiu sorrindo a um dos policiais. Assim que terminar a celebração, depois dos agradecimentos, venha aos meus aposentos, pois tenho que falar contigo. O policial se alegrou, esperou a hora certa e foi ao encontro do Padre Pio. E o Padre Pio disse: escute-me, daqui a 8 dias você morrerá na casa do seu pai, meu filho. Mas padre, eu estou me sentindo muito bem, disse o policial. Não te preocupes, acrescentou o Padre Pio, você estará melhor daqui a 8 dias. O que é esta vida? Uma romaria. Estamos em um trem, meu filho. Peça licença ao teu superior e vá à tua casa desfrutar da companhia de seus familiares, pois você irá morrer. O policial, transtornado com essas palavras, perguntou: Padre, posso contar o que você me disse? Não, agora não, disse o padre. Só falarás quando estiver em casa. O jovem pediu uma licença para ir à sua casa, mas não quiseram concedê-la porque não havia nenhuma justificativa adequada. Porém, pela intercessão do Padre Pio, o guarda civil conseguiu a licença, que precisava para ir à sua casa. Quando chegou em casa, o guarda civil contou a seus pais.
O Padre Pio me disse que eu vou morrer, então vim para me despedir de vocês. Depois de 8 dias, o guarda civil de fato morreu, como previu o Padre Pio. Quinta profecia. Senhor Giuseppe de San Giovanni Rotondo tinha fixado a data de seu casamento e foi para o convento para informar Padre Pio. Pai, Padre Pio, eu vou casar em setembro, dia 12, é o dia dedicado ao Santíssimo Nome de Maria. Não, disse o Padre Pio, você vai se casar no dia 8 de setembro, dia dedicado à Natividade de Nossa Senhora. O jovem ficou espantado das palavras do Padre Pio, e quando ele foi para sua casa, sua mãe lhe disse: escute, seu primo estabeleceu para se casar no dia 12 de setembro, e como os convidados na maioria são os mesmos dos nossos, temos que mudar a data de seu casamento, e é adequado escolher o 8 de setembro. Joseph não disse nada, já que já sabia, pois Padre Pio havia lhe informado sobre essa mudança. Sexta profecia. Padre Pio sabia o que aconteceu com o Papa Pio XII depois de sua morte. Em 9 de outubro de 1958, no mesmo dia em que o Papa Pio XII morreu, em Castel Gandolfo, a irmã Pasqualina Lennert escreveu uma carta a San Giovanni Rotondo a um monge, a fim de saber quais eram os pensamentos do Padre Pio sobre o Papa Pio XII. O monge que recebeu a carta perguntou ao Padre Pio sobre a morte do Papa. Padre Pio, com o rosto quase transfigurado, disse: ele está no paraíso. O monge não queria acreditar. Ele perguntou novamente: você o viu no paraíso? E Padre Pio respondeu: sim, eu o vi no paraíso. Sobre este evento, Padre Agostinho de São Marco em Lames, anotando em seu diário no dia 18 de novembro de 1958, disse: Padre Pio estava muito triste pela morte do Papa Pio XII, mas Nosso Senhor permitiu-o ver o Papa na glória do paraíso. Sétima profecia. O padre Dionísio de Palacio San Gervásio pediu ao Padre Pio que rezasse para ele, para que desempenhasse melhor seu apostolado sacerdotal. E após um breve silêncio, o Padre Pio respondeu com firmeza: melhor preparar-se para morrer. Apenas 7 dias depois, a profecia se cumpriu e o padre Dionísio faleceu. Oitava profecia. O padre Servinara cumprimentava o Padre Pio, que lhe perguntou aonde ia. A Veneza, para retornar aos estudos. O Padre Pio respondeu: que estudos, que nada, prepare-se para a morte. 20 dias depois, o padre morreu. Nona profecia. Adolfo Afatato declara que quando confiou ao Padre Pio que sua esposa esperava um filho, este lhe perguntou: como o queres? Para mim tanto faz se for menino ou menina, mas gostaria que fosse um menino para chamá-lo como o senhor. Francisco Pio. Comovido, o Padre Pio enxugou as lágrimas e acrescentou: estupendo! Será menino, morrerá e viverá. O que de fato ocorreu, pois após um parto complicado, sua esposa deu à luz a um menino asmático, que após muitas crises, sobreviveu. Décima profecia. Enzo Bertani relata que após pedir conselho ao Padre Pio, este lhe disse para não se casar com sua noiva, ao que ele concordou. Após algum tempo, pediu novamente a opinião do Padre Pio sobre outra namorada, obtendo outro resultado negativo, que Bertani de novo acatou. 2 anos depois, casado com sua mulher atual, testemunha soube que sua primeira noiva tinha morrido depois de um parto difícil e que a segunda não podia ter filhos. Ao comentar os 2 fatos com o Padre Pio, ele lhe disse: você se dá conta agora? Se tivesse casado com a primeira, seria viúvo. Se tivesse casado com a segunda, não teria filhos. 11ª profecia. Em 17 de abril de 1948, o Padre Pio convidou o Padre Agostinho Dias Marco a fazer uma hora de adoração a Jesus sacramentado pela graça que a Virgem Maria havia concedido à Itália. Isto, o Padre Pio se referia à vitória da democracia cristã sobre o comunismo ateu, que aconteceria no dia seguinte. 12ª profecia. Giuseppe Panganossen manifesta que o Padre Pio aconselhou a nunca dirigir aos domingos, e durante muitos anos ele obedeceu, até que em 1967 ocorreu-lhe dirigir num domingo, sofrendo um grave acidente.
13ª profecia. Pagnossen ainda testemunha que um dia Padre Pio lhe perguntou se tinha ações das sociedades elétricas. Ao responder que sim, o Padre Pio respondeu: se eu fosse você, as venderia. 4 meses depois, o valor das ações dessas companhias se reduziu à 1/4 parte. 14ª profecia do Padre Pio. O padre Adriano Leghieri declara que o Padre Pio afirmou em 1916 que dos 14 seminaristas que estavam sob sua direção, 2 abandonariam rapidamente o convento, outros chegariam aos primeiros graus do altar sem serem sacerdotes, e apenas 6 seriam ordenados sacerdotes. Tudo se confirmou. 15ª profecia do Padre Pio. Nina Campanile teve sua mãe acometida por uma doença. Seu médico afirmou que era uma pneumonia dupla, mas foi ouvir o Padre Pio, que respondeu indignado: nada de pneumonia dupla, ela tem a malária. Nina voltou para sua casa e novamente diagnosticada, mas agora por outro médico, realmente descobriu que sua mãe tinha malária e desse modo conseguiu a cura.